Chegamos ao episódio 6 da série do Pinguim. As peças estão prontas e o final está chegando. O primeiro grande movimento da Guerra de Gangues foi feito pelo Pinguim, enquanto que a Sofia prepara um plano para atingir emocionalmente o Oz. E a nossa saga para analisar todos os episódios da série do Pinguim continua. E a verdade é que a gente teve mais um episódio muito bom da série do Pinguim. É impressionante a constância dessa série, sempre no nível excelente ou, na pior das hipóteses, muito bom. E esse foi um episódio de preparação de terreno para o grande final de série que a gente deve ter, porque agora faltam apenas 2 episódios. Conhecendo a HBO do jeito que eu conheço das séries que eu já vi da HBO, muitas vezes o penúltimo episódio é o episódio mais chocante da temporada. E aí vocês já sabem, né? O episódio 6 teve uma pessoa que roubou o show. E o nome dela é Frances Cobblepot. Tudo girou em torno dela. As ações do Pinguim, as ações do Victor e até mesmo o final, com a Sofia descobrindo que a mãe do Pinguim está viva. Então, nesse vídeo, a gente vai analisar por completo os arcos do Pinguim, do Victor, da Sofia e também ver as referências nesse episódio, porque teve muita coisa acontecendo. E vamos conversar também um pouco sobre a questão do Batman não aparecer nessa altura do campeonato da história. Porque vocês acham que o Batman deveria estar fazendo alguma coisa com essa guerra de gangues acontecendo? O episódio começa com o Pinguim conversando com a sua gangue. Ele criou um império subterrâneo perfeito para cultivar as drogas. E agora pretende expandir as vendas em outros bairros controlados por outras gangues. O Victor chega ali de moto, utilizando os túneis e entrega uma bolsa cheia de dinheiro de uma das gangues. E lá se vai aquela teoria do cara da moto ser o Drifter, né? O Bruce Wayne disfarçado. Eu disse pra vocês que não era o Batman ali. Tava na cara, a moto era diferente, o capacete era diferente, até os sapatos eram diferentes. De certa forma, foi muito bom o Matt Reeves dizer antecipadamente que o Batman não iria aparecer, porque aí a gente pôde regular um pouco mais as nossas expectativas de uma possível aparição do Batman ou não. A verdade é que não vai ter Batman, não vai ter cameo do Drifter e nem do Bruce Wayne. E é uma pena, porque só nos resta passar pano para esse problema que a série tem. Porque, com permissão de falar com sinceridade, o Batman tinha que aparecer na série. Especialmente agora, o caos na cidade que tá acontecendo. E não tem nenhum sinal e nem citação do Batman. Eu não sou louco em dizer que a série tá ruim porque o Batman não tá aparecendo. Eu entendo por que ele não tá, afinal é uma série do Pinguim. Ninguém realmente quer que o Batman seja protagonista ou coadjuvante da série. Mas, mesmo assim, eu sinto falta um pouco da sombra do Batman na cidade. Tem uma nova droga circulando em Gotham. Uma guerra de gangues está acontecendo. Explosões acontecem o tempo todo por causa dessa guerra. E nenhum sinal do Batman. Eu não sei, eu acho um pouco difícil de acreditar nisso. A história foi escalonando, o que já era de esperar, porque era inevitável ter uma guerra de gangues entre uma história de gangues de máfia de Gotham. E à medida que essa história fosse escalonando, mais difícil seria justificar a não presença do Batman. E como eu disse, eu não tô nem cobrando que ele aparecesse fisicamente ali, o Robert Pattinson vestido de Batman, mas pelo menos uma ou outra citação do Batman por parte dos bandidos. Porque os mafiosos, eles deveriam estar falando alguma coisa sobre o Batman, porque é estranho eles não citarem. Lembram da abertura do The Batman? Do Bruce dizendo que o medo é uma ferramenta? O mero sinal do Batman nos céus já faziam com que as pessoas parassem de roubar com medo que ele poderia aparecer. E agora com essa guerra de gangues, nenhum bandido iria citar o Batman. Uma reunião com várias gangues acontecendo e ninguém pergunta pro Pinguim: "Ô chefe, e o morcego?" É isso que eu digo, que falta a sombra do Batman na cidade, que é o medo que esses bandidos têm do Batman interferir em alguma coisa. Isso iria acontecer, o Batman já tá há 1 ano nessa cidade. Não é como se fosse no ano 1 dele, ninguém conhece o Batman. Não, nesse momento as pessoas já conhecem, o Batman apareceu na televisão salvando pessoas. Pô, eu não sei, eu acho que isso é um defeito que a série tem. Afinal, é uma série de quadrinhos em Gotham com um Batman bem estabelecido. Agora, isso tira os méritos que o que a série tá mostrando é maravilhoso? Não. A série continua sendo maravilhosa. Eu acho que ela ia ser ainda mais maravilhosa se tivesse pequenos diálogos, pequenos momentos como esse que eu falei, para dar uma contextualização com o Batman. Enfim, o Pinguim mostra um mapa da cidade. E ali podemos ver marcações de nomes de gangues que realmente existem nas HQs do Batman, como a Odessa e os Loboys. A Odessa é uma máfia russa que existia nos anos 2000 nas HQs do Batman, e os Loboys participaram do arco Terra de Ninguém.
O Pinguim está muito orgulhoso do que ele e o Victor construíram ali. Essas pessoas que estão trabalhando ali são do próprio bairro Cross Point. O Pinguim realmente se sente como o Rex Calabrese, um mafioso que veio das ruas e que agora protege o seu bairro com o poder que ele tem. O Pinguim falava isso desde o primeiro episódio, quando ele matou o Alberto Falcone, e agora ele entende que já alcançou boa parte desse objetivo. Só que também é interessante ver o senso de moralidade desse Pinguim. Ele fala isso porque ele quer escutar isso, porque ele quer ter essa sensação de poder de estar protegendo as pessoas. A mesma sensação que ele tem ao proteger a sua mãe. E isso tudo é um resultado psicológico da ausência do pai dele. Ele quer tentar preencher esse vazio do pai, realizando a função do pai, não só da família, mas para o bairro todo. Ele se sente responsável por tudo. Proteger o bairro é uma palavra muito forte, porque ele não é um herói. Ele faz isso porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer ganhar influência, ele quer ganhar poder. A proteção vem em cima de uma troca, e a troca é a grana federal das drogas. E cortamos aqui para Sofia, que estava aqui jogando PlayStation com o Dr. Julian Rush. Considerando o quanto que todo mundo está apaixonado pela Sofia Falcone, pelo que eu vejo na internet, eu diria que a maioria dessas pessoas trocaria de lugar com o Dr. Julian Rush para ficar um pouquinho com a Sofia. A verdade é que tá todo mundo na mão da Sofia, até a internet. Agora, é importante mostrar que essa jogatina de PlayStation não é o que parece, já que o doutor está com várias escoriações pelo corpo. Aí eu não sei se a galera iria querer participar, a não ser que você curta esse tipo de coisa, né? Depois vemos Salvatore Maroni, que também está na mansão Falcone, preparando uma comidinha aqui que era a favorita do Taj. E é legal ver como que o roteiro gosta de trabalhar com paralelos, né? Nos outros episódios ele estabeleceu os paralelos da Sofia com o Pinguim, e agora a gente também vai ter paralelos opostos da Sofia com o Sal. Isso porque o roteiro, quando vai trabalhar algum diálogo do Sal Maroni, sempre coloca alguma coisa relacionada à família. Nesse caso, é a comida favorita do seu filho. O Maroni até diz, né, que é uma receita passada por gerações e gerações da sua família, que ele aprendeu do pai dele, e agora ele não pode passar essa receita para ninguém porque a sua família morreu. O Sal perdeu a sua família, a Sofia matou a sua família. Ambos estão ligados pelo mesmo objetivo, que é matar o Pinguim. Só que mesmo que eles consigam, essa parceria nunca iria durar, porque eles são muito diferentes. E os dois começam a falar sobre o Pinguim porque eles não estão conseguindo localizar ele. Eles sabem que o Oz está vendendo as drogas e conseguindo gangues. E é por isso que a Sofia elabora um plano: pressionar as gangues para não se aliarem a ele. E agora voltamos para o Pinguim, que está cuidando da sua mãe. A Frances está cada dia pior com a sua doença. E agora se confunde o tempo inteiro. Novamente, a atriz Deirdre O'Connell rouba a cena com a sua atuação realista. O Victor tenta ajudá-la, mentindo, dizendo que aquela ficção que ela está vivendo é real. Mas o Pinguim interrompe, alegando que ninguém fala com a sua mãe sobre o seu irmão. E esse é mais um momento que a série deixa bem claro que o Pinguim nunca vai ver o Victor Aguilar como se fosse um membro da família. A verdade verdadeira é que essa relação Pinguim e Victor só funciona para um lado, e é o lado a favor do Pinguim. Sempre que acontece alguma coisa que é ruim pro Pinguim, ele desconta no Victor. E o Victor faz tudo para tentar agradar o Pinguim, realmente o vendo como se fosse um pai. E o Pinguim enxerga tudo isso e o manipula para fazer exatamente o que ele quer, colocando o Victor na sua mão. E se o Pinguim desconta tudo no Victor, qualquer coisa que aconteça, mesmo que indiretamente ele envolvido ou não, imagina o que vai acontecer quando ele pisar na bola com algo grande, que é o próprio final do episódio, leva a crer que a Sofia vai conseguir sequestrar a mãe do Pinguim. Quer queira ou não, é uma pisada de bola do Victor, ele estava ali para proteger ela. E eu duvido mesmo que o Pinguim vai perdoar qualquer tipo de fracasso do Victor envolvendo a sua mãe. Os dois ficam sabendo que alguns membros da gangue que eles estavam trabalhando morreram. E isso, é claro, é obra da Sofia. De cara, o Pinguim sabe o que está acontecendo, e que isso é uma forma de intimidação. Mesmo assim, o Pinguim compra a briga, mas com um adendo: eles mesmos vão distribuir as drogas naquela noite, e de graça, tudo cortesia do Pinguim. Esse homem é uma máquina do planejamento. Desse jeito que ele está pensando, vai ser muito mais difícil de rastrear a droga. E de quebra, o Pinguim vai distribuir mais Bliss pela cidade e deixando as pessoas ainda mais viciadas nessa nova droga. E por consequência, essas pessoas vão demandar por mais drogas, obrigando essas gangues a trabalharem para o Pinguim.
O homem é o rei do capitalismo das ruas, né? Não tem jeito. Nessa noite, Victor encontra um traficante de Cross Point. O nome dele é Squid. Ele percebeu que o Victor tá com grana, porque o mesmo está usando tênis caros, e agora quer participar dessa atividade também. O problema é que o Squid não é confiável, e o Victor mente para se livrar dessa. Mas o Squid é das ruas e não cai nesse papinho. Ele até ameaça a ir atrás da mãe do pinguim. E aqui cabe um pequeno contexto, que eu até não falei no vídeo anterior, mas esse Squid tinha aparecido no episódio 5, e ele viu o Victor entrando no prédio com a mãe do pinguim. E esse Squid, que com certeza não é burro, ele sabia que poderia usar esse trunfo para chantagear o próprio Victor e depois conseguir participar do esquema. Ele só estava esperando o momento certo para chegar no Victor. Sal e Sofia invadem o apartamento do pinguim. Eles querem encontrar alguma coisa para atingir o Oz, mas não encontram nada, com exceção de uma foto da família. Isso não empolga a Sofia, porque ela lembra para o Sal que todos os membros da família do pinguim já morreram, inclusive a mãe. Ou seja, o pinguim está mentindo sobre a situação da sua família para proteger ela desde que entrou para a máfia. Esse homem é o rei do planejamento, hein? Toma essa, Kevin Feige! E você vê que o pinguim não confia realmente em ninguém porque ele foi até o motorista da Sofia. E ele nunca contou nada sobre a sua mãe. Claro, o pinguim sabe que a mãe dele é um dos pontos fracos. E o jeito mais inteligente de você proteger a sua família é realmente dizendo que eles já morreram. Só que o pinguim tem um outro ponto fraco, a Ivy. E como todo homem apaixonado burro, ele deixou pistas na sua casa que gostava dela. A Sofia encontra uma foto da Ivy e logo liga os pontos lembrando dessa mulher da operação de drogas no outro dia. E agora voltamos para o pinguim, que encontra sua mãe pedindo por ajuda na banheira. Aqui vai ter mais uma cena espetacular. A Frances admite que está piorando e tendo alucinações de seus filhos. E ela não quer chegar ao ponto de viver sem ter controle de suas ações. E ela estava ali naquela água gelada tentando se matar. Por sorte, o pinguim apareceu na hora certa e a salvou dali. E o diálogo, que já estava bom, fica ainda melhor. Isso porque a Frances pede para o pinguim para matá-la caso ela chegue num estado irreversível. A Frances carrega demais essa cena com a sua atuação. E não é que o Colin Farrell não esteja bem, mas é que a Deirdre suga toda a atenção a ela. Não tem como, ela brilha demais. E o pinguim não tem escolha a não ser dizer que vai matá-la. E depois a ajuda com a maquiagem para ela se sentir bonita e poderosa. E a temporada toda a gente falou sobre essa relação que o pinguim tem com a sua mãe, porque é uma relação de dependência. Ele tem essa necessidade de proteger ela, custe o que custar, por conta do que aconteceu no passado envolvendo o pai dele. Então imagina ele numa situação como essa, na qual a pessoa que ele mais quer proteger no mundo pede para ele matá-la. Cara, é uma situação extremamente complicada para o pinguim. Ele tá mentindo, obviamente, mas será que em algum momento da série ele vai ter que tomar essa atitude? Pô, aí vai ser pesado, hein? O Victor relata o problema do Squid ao pinguim, mas ao perceber que o mesmo está chateado com a situação da sua mãe, ele mente dizendo que não é um grande problema e que vai resolver. Já a Sofia encontra a Ivy pela Roxy, que a dedurou por dinheiro. E bem, tecnicamente ela não dedurou porque a própria Ivy pediu para a Roxy dedurar ela por troca de dinheiro. Indignado que a luz ainda não voltou ao bairro Cross Point, o pinguim vai conversar com aquele cara da prefeitura que ele enviou um recado no início da temporada. Ele o ameaça e exige que a luz volte logo nos bairros pobres. Caraca, pinguim, gente como a gente, que fica sem luz por vários dias. O pinguim do povo. E essa que é a diferença do pinguim pros Marrones e pros Falcones. É bem verdade que ele não tá fazendo isso só por altruísmo. Afinal, ele quer que a mãe tenha energia, ele quer que a mãe tenha a musiquinha pra dançar. Ele também quer eletricidade pra operação de drogas dele. Ele tem segundas intenções com esse pedido aí. Mas que ele se importa, nem que seja 10%, ele se importa um pouquinho. Ou pelo menos, ele diz isso pra ele mesmo. Ele diz que se importa pra ele mesmo, pra ele ficar com o espírito de cara que tá ajudando. Mesmo que lá no fundo ele saiba que o verdadeiro motivo que ele tá fazendo isso é muito mais pessoal, pela questão da mãe e pela questão da grana. Já o Victor vai lidar pessoalmente com o Squid. Ele tenta comprá-lo e afastá-lo no papo. Mas o Squid quer grana alta. E sem ter outra opção, Victor mata Squid, a sua primeira vítima como bandido.
Eu disse que os crimes do Victor iriam escalonar. Primeiro um roubo ali, depois um sequestro e agora um homicídio. É realmente impressionante como que ele faz tudo pro Pinguim. Ele tá completamente iludido nesse sonho, nesse papinho do Pinguim. Ele até disse no início do episódio: Victor, vão contar histórias sobre nós no futuro. Vão nada, Victor, você tá sendo iludido. No máximo vão contar do Pinguim, não de você. Mas ele caiu nesse papinho e agora ele tá fazendo tudo pelo Pinguim. A Sofia encontra a Ivy. Só que o detalhe é que a Ivy aparece com um visual completamente diferente. Essa é a verdadeira Ivy. Aquela Ivy que fica com o Pinguim usa peruca a pedido do próprio Oz. E agora eu fico pensando se é por causa disso que eles deram o sobrenome dela de Carlo. Porque Carlo, nas HQs do Batman, refere-se a Basil Carlo, o cara de barro. Sabe, o monstro que pode se transformar em várias pessoas. E a Ivy, como dá pra ver na casa dela, tem várias roupas, várias perucas ali, fica realmente parecendo que ela se transforma dependendo dos clientes que chegam nela. Especialmente o Pinguim, que tem esse pedido muito específico para ter aquele tipo de cabelo. Então, será que é por causa disso que o sobrenome dela é Carlo? Comentem aqui embaixo o que vocês acham ou se eu tô forçando. A Ivy lembra a Sofia as vítimas que ela matou, e que muitas delas eram suas amigas. Mas é então que a Sofia revela que ela não é realmente a Hangman, e que o Pinguim sabia disso e omitiu isso dela. Ela invoca a carta do Girl Power para dizer que o Pinguim sabia de tudo que o Carmine Falcone fazia, e ele não fez nada para impedir que o Falcone continuasse matando aquelas mulheres que eram amigas da Ivy. Além disso, a Sofia promete deixar as meninas da Ivy em paz. E assim, a Ivy entrega a localização do Pinguim no bairro Crowns Point. Coitado do Pinguim, traído pela mulher que ele amava. Mas ele também foi um pouco ingênuo de realmente acreditar que a Ivy, quando pressionada, não iria dizer a sua localização, né? E Pinguim, aí você foi burro e inocente. A não ser que o Pinguim já tivesse planejado que a Sofia iria chegar nela e ela iria dar a localização. Isso tudo para lurar a Sofia até onde ele quer. Interessante, mas eu não sei se ele iria expor a mãe dele desse jeito. De volta à base, o Oz percebe que o Victor tá meio para baixo por ter matado uma pessoa. E novamente faz aquela função de pai que apoia. E é claro que tudo isso é manipulação, porque o Pinguim mentiu para Ivy sobre a situação da Sofia. Era muito mais fácil para o Pinguim simplesmente dizer que era tudo culpa da Sofia, enquanto ele omitia que sabia o que aconteceu com as amigas da Ivy, mortas pelo Falcone. O Pinguim fala o que a pessoa quer escutar, seja a Ivy ou seja o Victor. O Pinguim, então, vai ao encontro de vários chefes da gangue, e que estão furiosos que os seus homens estão morrendo, e porque o Pinguim continua vendendo as drogas. O encontro acontece debaixo dessa ponte. E eu não me canso de elogiar esses cenários da série. Essa Gotham aqui tá maravilhosa. Nossa, é bom demais. O Pinguim chega com um discurso foda sobre como os Marones e os Falcones não se importam com ninguém. Ele cita que eles não sabem nem os seus nomes. E essa não é a primeira vez que o Pinguim usa esse argumento dos nomes. E é interessante como sempre funciona, sabe? Esse argumento de nós contra eles. Nós, os pobres que estamos unidos, e eles, os ricos que não sabem nem os seus nomes. Só que é engraçado que ele fala isso pros chefes das gangues, eles já são ricos. E mesmo assim, eles caem nesse papinho do Pinguim. E sabe por quê? Porque todo mundo gosta desse discurso de nós contra eles. É uma argumentação que explora justamente o que essas pessoas não gostam dos seus superiores, que é sempre serem vistas de uma forma inferior. E o Pinguim sabe disso, e é por isso que ele continua a usar esse discurso, porque sempre funciona. O Zaui é o único que não cai no papinho, porque ele sabe que o Pinguim é um traíra. Só que essa indignação do Zaui só ajuda o Pinguim, porque dá a oportunidade para ele responder a isso e dizendo que sim, o Pinguim tem um código. Afinal, ele estava ali, de cara aberta, sozinho. Ele poderia ter enviado um capanga, mas não, ele está arriscando a sua vida e não a de seus homens, porque ele realmente acredita no que fala. Ele é 10 de 10, não tem como, ele é muito bom. Ele consegue escapar de qualquer coisa falando. 70% do entretenimento dessa série é ver o Pinguim querer escapar dessas situações. O discurso franco do Pinguim funciona, e todas as gangues se juntam ao abrirem simbolicamente a bebida. E por um breve, mas um breve segundo, eu achei que o Batman iria aparecer nessa cena. É que a música começa a escalonar e eu pensei que ia acontecer alguma coisa épica ali. Mas no fim não acontece. Mas foi só por um segundo que eu fiquei iludido. Depois eu voltei pra minha realidade de que o Batman não vai aparecer. Cortamos pro apartamento
e a luz do bairro é finalmente reestabelecida. A Frances começa a dançar com a música, e eles não escutam o barulho que veio da porta. Era a Sofia. Ela estava ali com um pé de cabra e imediatamente entende que aquela senhora é a mãe do Pinguim. Terminando o episódio. E mais um ótimo episódio do Pinguim. Pô, eu achei muito engraçado a Sofia aparecer com um pé de cabra ali. Porque o pessoal já disse que o Victor Aguilar é o Robin do Pinguim. E aí aparece a vilã com um pé de cabra. Só que me falta ela matar o Victor Aguilar com um pé de cabra. Isso vai ser muito engraçado se acontecer. Mas assim, ó, esse episódio teve muito desenvolvimento, especialmente pro Pinguim e pra sua mãe. Foi o melhor episódio envolvendo a Frances. E agora chegamos aos 2 últimos episódios. Sabíamos que a Frances seria um alvo, e isso realmente aconteceu. Talvez você possa reclamar que o Pinguim conseguiu construir um império subterrâneo de drogas muito rápido. Talvez foi um pouco rápido demais, mas eu acho que até foi melhor eles cortarem esse negócio e já ir para a parte mais interessante, que é o depois. Perder um episódio inteiro com ele arrumando aquele lugar para fazer as drogas, eu acho que no final ia ser meio inútil. Até foi bom eles pularem isso. Eu acho que tá ali entre 8,5 e 9, mas vou puxar um pouquinho pra cima e deixar no 9. E galera, é isso assim, ó. Muito obrigado pra quem acompanhou o vídeo até o final. Não deixa de comentar, dar sua nota, compartilhar com amigos, se inscrever no canal, deixar aquele like. Eu agradeço demais todo mundo que faz isso. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo analisando o episódio 6 de Pinguim. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.